Cuidado com processos judiciais, não estou falando de processos, no entanto, as etapas do processo também podem te levar a um processo judicial e você vai ter que ter cuidado do mesmo jeito. Eu já passei por essa situação de frustração com processo judicial algumas vezes e já fui ameaçado diversas vezes de ser processado por diferentes motivos, mas vamos para algumas histórias e referências. Primeiro, uma vez eu montei um jornal, na época eu havia feito um serviço para um jornal, me interessei e construí o meu próprio jornal digital. E como eu não tinha jornalistas e tornava necessário ter jornalistas até mesmo para, enfim, ter as questões legais lá e você é obrigado a ter no mínimo uma pessoa que é jornalista responsável, eu fui e transformei o jornal em uma espécie de comunidade. Ou seja, dentro do meu jornal eu admitia que outros jornalistas se cadastrassem e passassem a utilizar ele como um canal de disseminação de notícias, ou seja, eles podiam ter o próprio blog e podiam publicar matérias recorrentemente ali dentro e competir entre eles no conteúdo, que não tinha problema algum. A situação foi que, apesar de eu ter colocado nos termos de uso que eu não era o responsável pelo conteúdo, e sim o jornalista respectivo, eu recebi o contato de um oficial de justiça. O cara foi até mim e me entregou a carta, tá? Dizendo que eu estava sendo processado por danos morais e mais não sei o que, baseado na lei do sei o que lá, das quantas da política lá, em 40 mil reais, porque o cara tinha postado, na verdade ele tinha replicado e editado uma matéria de outro jornal. Eu achei até que a princípio o processo era por causa da replicação da matéria sem a referência. No entanto, não, ele reescreveu a matéria falando a mesma coisa de um jeito dele, e a matéria original, tanto a dele quanto a original, falava que o cara, que é político, não tinha feito exatamente aquilo que de fato ele não tinha feito. Mas no Brasil é crime você falar de política, ainda mais incitar o fato de que eles não fazem o que prometem. E aí eu tava lá com aquela intimação. E aí fui, compareci lá na porcaria da reunião de conciliação, expliquei os detalhes, tive com o advogado com a cacetada de documento mostrando os itens. A advogada dele não queria nem saber, porque ela achava que ela poderia me vincular como coprodutor ou corresponsável, uma vez que eu era o proprietário do jornal. Para não dar com o burro nas águas ali, eu simplesmente fiz um acordo com ele, coloquei uma matéria fixa de errata, entreguei os dados de contato do respectivo jornalista para ele poder caçar o cara, afinal de contas é o cara que postou a matéria e como jornalista é o responsável mesmo. E tirei o meu da reta, mas foi uma bosta. Outra situação que a gente teve de problema: uso de imagens sem jeito. Tipo, pegar a imagem qualquer na internet e fazer campanha. Os caras dão uma dor de cabeça danada. Não sei se a gente hoje pega do Adobe Stock, do Shortcut. É melhor comprar. Ou usa logo de ambientes gratuitos. E fica de olho nessa porcaria dos copyrights. A maioria das pessoas acha que não dá nada. Eu já vi muita gente criar arte com imagens de terceiro que de fato não dão nada. Mas assim, vai arriscar. Eu não ganhei na loteria, mas ganhar dor de cabeça, falar pra vocês que é muito fácil. Então, moral da história: tínhamos usado uma imagem que não era licenciada, ou seja, não era de uso livre, e recebemos um contato exigindo a remoção imediata de todas as veiculações mais pagamento de multa, o que foi uma bosta. Eu lembro que na época, apesar de que a gente teve que mostrar que a campanha não tinha aquele tamanho todo que o cara tava falando, porque pro tamanho quanto maior a campanha que você rodar com trem que você não deveria rodar, maior o problema. E no final das contas eu acho que custou pra gente uns 6, 7 mil reais mais ou menos. Foi caro o negócio. Isso por causa de uma foto. E ela nem era o destaque da arte. Mas enfim, cuidado com essas situações, porque pode dar processo. Bom, eu tive a do jornal, tive a da foto. Bom, ameaça de processo a gente recebe a rodo para diversos tipos de situação. Cuidado com dados. Nossa, essa foi uma bucha gigantesca. A gente fez, na época, um sistema de gestão para o concurso público. E fizemos a recepção dos dados e tal, tudo normal, pagamento. Porra, funcionou tudo certinho. Desculpa aí o palavrão, gente. Funcionou tudo certinho, mas fiquei até irritado só de lembrar. E aí, o pessoal, no caso o cliente, que foi a pessoa que contratou a gente para fazer o serviço, ele solicitou que a gente fizesse o compartilhamento das informações de todos os cadastros. Obviamente, as informações pertinentes ao cadastro para execução da prova, obrigatoriamente tinha que ser entregue. No entanto, ele pediu todos os registros, né?
E a gente acabou passando, afinal de contas, ele era o dono do contrato, enfim, os dados são deles, né? E até aí, beleza, porque não tinha nenhum dado sensível no que diz respeito a pagamento, mas tinha lá nome, endereço, telefone, uma cacetada. Parece que um dos funcionários dessa empresa pegou esses dados e usou para fazer propaganda. Rapaz, mas isso aí deu uma dor de cabeça, vocês estavam tentando reverter pra gente, mas como nas nossas cláusulas de atuação no que diz respeito ao sistema, toda propriedade intelectual, desenvolvimento, essas outras coisas, salvo casos específicos, são de propriedade do cliente, assim como os dados contidos lá dentro, blá blá blá. Então assim, no final das contas o problema era do cliente, não nosso, e o vazamento era dele, não nosso. Mas isso aí deu uma dor de cabeça. Depois eu não vi qual foi o desfecho dela, mas eu sei que ela já estava com uma cacetada de processo lá, então eu imagino que isso aí só tenha entrado naquelas mouras de demora para resolução, mas com certeza deu bucha. A gente tem que ter muito cuidado com o que publica, com a forma que divulga, com a forma que executa as coisas. Não é só a questão do uso de imagem, não é só a questão do tratamento de dados, não só é a questão da divulgação, mas vocês têm que compreender que existem princípios, leis e regras por trás de determinados tipos de campanha que faz com que você não possa executá-la do jeito que você está imaginando. Por exemplo, para quem desconhece, apesar de médico ter diversas regalias, não pode se fazer propaganda de médico de forma aberta, totalmente livre e suave. Não pode. É igual advogado. Você não pode ficar fazendo propaganda de escritório de advocacia. Tem métodos de se fazer divulgação, mas assim, campanha do jeito que a gente conhece, não pode acontecer não. Existe um monte de regramento atrás, inclusive o profissional pode ter sua licença cassada se ele for pego fazendo divulgações que infringem as regras determinadas pelo órgão regulador. Então, bastante atenção com isso. Esse aí é o vídeo de hoje. Valeu!